que você nunca deve fazer após uma cirurgia de catarata. Então eu vou te mostrar aqui 5 coisas, 5 atitudes que você precisa evitar a todo custo após a fasectomia, que é o nome que a gente dá, o nome técnico para a cirurgia de catarata. Antes de começarmos, já me conta aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu já te adianto que eu estou no Rio de Janeiro, na capital do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e eu não tenho catarata. Por quê? Eu sou muito novo ainda para ter catarata. E você? Onde você está? E também me conta se você tem catarata, se você já precisou fazer cirurgia de catarata, como que você está em relação a isso. Então escreve no chat, escreve nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. O risco de ter algum problema vai aumentar se você não seguir os 5 passos que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá bom? Então, pessoal, vamos lá! Quem ainda não escreveu nos comentários, me conta aí se tem catarata, se já operou, como é que foi a recuperação da cirurgia. Mas, doutor João, quais são as 5 dicas para não complicar no pós-operatório? E a 5ª dica, pessoal, é a principal. Se você sair daqui com a 5ª dica bem guardada na sua mente, com a 5ª dica bem guardada no seu coração para que você não se esqueça, eu vou considerar a missão desse vídeo cumprida. Então vamos lá, a primeira medida, você não pode coçar os olhos. Eu sei que coçar o olho é bom, eu sei que muita gente não consegue controlar a ânsia de coçar o olho, mas no pós-cirúrgico, no pós-operatório de catarata, você vai colocar a mão suja no olho. Essa mão suja pode levar bactérias, micro-organismos, corpos estranhos para esse olho que está se recuperando. Coçar o olho, o trauma da coçadura, pode abrir a incisão, o que vai ser um problema danado, pode ter vazamento de líquido do olho. Então, pessoal, no pós-operatório de catarata, não pode coçar os olhos, ok? Segundo, usar os colírios prescritos da forma correta. Então, geralmente, são prescritos 2 colírios, né? E nesses 2 colírios costuma ter antibiótico, anti-inflamatório e corticoide. O antibiótico, isso vai depender de médico para médico, de hospital para hospital, mas o antibiótico costuma ser prescrito por cerca de 5 a 7 dias de forma profilática, ou seja, para impedir que aconteça uma infecção naquele olho. E o corticoide vai ser prescrito aí de 20 a 30 dias. Mas como eu te falei, isso vai variar de médico para médico, de hospital para hospital, ok? Mas se o médico te disser, olha, você tem que pingar o colírio 3 vezes ao dia, ou você tem que pegar o colírio de meia em meia hora, você deve seguir a orientação do médico, porque isso vai reduzir muito as suas chances de ter um problema no seu pós-operatório, tá bom? Então tem que seguir a orientação à risca. O terceiro hábito, o terceiro passo que você deve tomar, a terceira atitude que você deve tomar é não fazer esforço físico. Então, não é para ficar varrendo a casa, não é para ficar carregando peso, não é para ir na academia, não é para ficar correndo horas e horas, não pode fazer esforço físico, porque o esforço físico vai aumentar a pressão nos seus olhos, isso pode gerar uma hérnia de íris, isso pode fazer com que a incisão se abra. Então, pessoal, tem que manter o repouso pelo tempo recomendado pelo médico, ok? O quarto passo é ir nas consultas do pós-operatório. Então, geralmente, as consultas do pós-operatório são no 1º dia após a cirurgia, no 7º dia após a cirurgia e no 30º dia após a cirurgia. Então, é D1, D7 e D30. Então, você não pode faltar essas consultas. Você tem que ir, porque é uma oportunidade do médico observar e avaliar se há alguma coisa de errado, se é preciso entrar com uma nova medicação, se é preciso fazer algo diferente. Então, você não pode faltar às consultas de operatório. E o 5º passo, como eu falei, o mais importante. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não esteja inscrito. Se você caiu de paraquedas aqui hoje, se você me assiste há mais tempo, eu peço, por favor, que você se inscreva aqui embaixo em nosso canal e venha fazer parte da família do canal Dr. João. E também ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde, para você também não perder a oportunidade de nos acompanhar aqui ao vivo, tá bom? O nosso 5º passo é o seguinte: se você tiver algum sinal e sintoma, se você tiver dor no olho, se o seu olho ficar vermelho, se a sua visão piorar no pós-operatório de catarata, você tem que procurar a emergência imediatamente.
ter. Por quê? Porque esses sinais e sintomas podem ser consequência de endoftalmite. E a endoftalmite, que é aquela complicação grave que pode levar à morte, quando ela é tratada imediatamente, o prognóstico dela é melhor. Ainda vai precisar tomar novas medidas, talvez precise fazer antibiótico dentro do olho, talvez precise fazer outro tipo de cirurgia, mas o prognóstico será bom. Agora, se deixar a endoftalmite evoluir, se não procurar o atendimento, se ficar com o olho vermelho, com o olho doloroso, com diminuição da visão, qualquer coisa que incomode o seu olho no pós-operatório, você tem que buscar a emergência. Tá bom, pessoal? Então, olha, recapitulando aqui, os 5 passos que você deve tomar, as 5 precauções que você deve ter para evitar, para prevenir complicações no pós-operatório de catarata, tá bom? Lembrando, pessoal, isso aqui não vai reduzir em 100% a chance. Não existe 100% na medicina. A única coisa 100% é que um dia nós vamos morrer, e ponto. Agora, isso aqui vai reduzir muito o risco de você ter alguma complicação. Recapitulando, não coçar os olhos, usar os colírios de forma correta, não fazer esforço físico, ir nas consultas do pós-operatório e procurar a emergência imediatamente se tiver algum sinal e sintoma te incomodando no olho, ok? Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo. Ah, eu não gosto quando o Dr. João pede o like. Ai, parece que ele é chato, que ele fica implorando o like. Faz o seguinte, se você não quiser dar o like, você não dá o like. Não dá. Eu não quero que se você não quiser, se você for essa pessoa que fica... Ai, quando a pessoa pede o like, eu não quero dar o like. Se você for esse tipo de pessoa, eu peço que você não dê o like. Você pode, inclusive, dar o dislike. Pode botar o dedinho pra baixo. Por que eu peço like? Porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E é por isso que eu sou enfático ao pedir o like, ao pedir a curtida. Porque eu acredito que essa informação aqui, ela é relevante. Porque eu acredito que quanto mais gente souber dessa informação, melhor. E é por isso que eu peço o seu like. Não é porque, não, ele pede like porque quer ganhar dinheiro. Não, ele quer curtida pela visualização pessoal. Essas são consequências da curtida. Mas o principal objetivo aqui é fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, olha quantas pessoas a gente pode beneficiar levando a elas a informação do que ela tem que fazer, do que ela não pode fazer depois de uma cirurgia de catarata. Então é por isso que eu peço a sua curtida. Só por isso. Então, se você não quiser ajudar ninguém, se você acha que o vídeo ficou horrível e não achou que merece o like, não dá o like. Agora, se você quer que outra pessoa tenha a oportunidade de saber essas informações, deixe a sua curtida. Não te custa absolutamente nada. É isso que eu queria dizer. Então, olha, se você tem diabetes, pressão alta, se você tem colesterol alto, se você está acima do peso, se você quer comer melhor, se você quer fazer atividade física, se você quer viver melhor, com mais disposição, com mais energia, você tem que ler o meu livro, O Código da Longevidade, 100 hábitos para passar dos 100 anos. Então, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade